Fala pessoal, deu uma caída aqui, mas eu voltei. Tô aguardando aí a irmã convidada de hoje. Tá fazendo uma live aqui comigo. A gente vai estar dialogando sobre o cristão e a política. Ela já me mandou mensagem aqui. Ela vai estar entrando pra gente estar dialogando sobre essa tratativa. Quero mandar um abraço aí pra Maria Luísa, pra irmã Priscila. Tem sido uma bênção nas nossas vidas, nas questões de mídia da igreja. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, irmã? Minha esposa, te amo, amor. Glória a Deus. Então vamos aguardar aí, galera. Enquanto isso, vocês possam estar convidando as pessoas aí. Tem uma setinha aqui embaixo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Áudio tá bom? Tá tudo tranquilo? Glória a Deus. Aê, a irmã acabou de entrar aqui. Creio que ela vai me solucionar aqui me passar, na verdade, a solicitação para a gente começar aqui, amém? Então vamos lá. Oi, Fala, minha irmã. fala, Graça e meu irmão, pastor, paz. graças a paz, tudo bem? Pessoal aqui na expectativa. Que bom, sejam Hoje nós queremos bem-vindos. aprender. Eu que agradeço, viu, primeiramente, por se disponibilizar, né? Eu sei que você tem uma agenda muito corrida, né? A gente acompanha e vê nas suas mídias sociais que você é bem atuante, né? Mas eu glorifico a Deus Se por apagar você ter bem essa aceitado. luz, peraí. Beleza. Melhorou. Oi, desculpa, pode Amém. continuar. Então, glorifico a Deus por você ter aceitado o convite para estar aqui passando para a gente sobre a importância do cristão estar envolvido nas questões políticas. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Você me mandou uma lista bem grande da... É, Então, assim, não deu para me decorar. eu Então, eu pensei, queria que você, porque você tá olhando no celular, né? queria que você se apresentasse para o pessoal, a galera que faz parte da comunidade, onde eu sou líder de jovens, tem muitos aí presentes. Eu creio que vai ser de grande valia esse assunto nessa noite. A sua igreja fica onde? É em Minas também ou é em São Paulo? É em Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Ah, na cidade aqui chama, metropolitana. a cidade aqui chama Lagoa Santa. Eu Na sou Lagoa membro Santa. da instituição Batista da Lagoinha. Sim, é uma igreja do coração. Eu já estive aí com vocês Amém, que duas benção. vezes. É uma igreja muito, muito querida. Tenho irmãos da minha igreja anterior, que eu passei a maior parte da minha vida cristã, numa igreja chamada Igreja Batista Nacional Bereana. Eu passei lá 14 anos, né, da minha vida. E aí tem a Suzane, tem o Marinho, que eles foram para Belo Horizonte, eles são membros da Igreja Batista da Lagoinha. Vou aproveitar aqui e mandar um Ah, que abraço para eles. benção. Então, pessoal, boa noite, Pode. graça e paz, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, pastor Felipe. Eu espero contribuir muito aqui com vocês. Bom, um pouquinho aqui da minha vida. Eu sou cristã, como eu gosto de dizer primeiro, né? No meu currículo, eu sou cristã, já quase há 16 anos, né? Convertida, porque cristã eu sou desde criança, mas convertida, já tem quase 16 anos. E sou advogada, e eu me tornei advogada por uma ocasião muito diferente e marcante. Eu me tornei advogada para processar e punir os assassinos do meu pai. Muita gente não sabe, porque 15 anos é muito tempo. Então, você faz um marco na história com 15 anos. Então, quem me acompanhou para trás
sabe que eu me tornei advogada e fui para a política por este fato. Mas outra parte que não acompanhou não sabe, né? Então, assim, foi por isso que eu me tornei advogada. Meu pai foi assassinado por negligência médica, e aí eu decidi estudar, me tornar advogada para processar e punir os assassinos do meu pai. E aí, nesse caminho, eu me tornei advogada. Aliás, advogada e política, né? Então, eu sou advogada especialista em direito médico e mestranda em bioética. Tenho que concluir esse mestrado aí, tá enganchado por conta dessas minhas tantas viagens e atividades. E você sabe que essa atividade acadêmica requer muito ausência, Sim. né? Você fica recluso. Né? E sou política, digo isso, né? Tenho um certo preconceito dentro da igreja. Eu fui a primeira a vencer esse preconceito dentro de mim mesma. E graças a Deus, Amém. Deus me libertou desse preconceito. Mas a política é um chamado, é uma missão na minha vida. E, Amém. e eu sou da igreja Angelim, Teresina, meus pastores Fred Arraes e Flávia Arraes. E o que mais? Eu atuei, assim, né, mais prioritariamente na parte de direito médico, defesa de paciente, fui presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB por 3 anos, e depois eu fui assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, sou coordenadora no Piauí do Movimento Brasil Sem Aborto, então é um trabalho mais de bastidores, né, para tentar evitar o assassinato dos bebezinhos, né, pelo aborto. E a gente também faz o trabalho Sim. político de tentar impedir a legalização do aborto no Brasil. Então, esse movimento é um movimento suprapartidário, não é ligado, ou seja, a nenhum partido político, e também é suprarreligioso. Tem espíritas, tem cristãos, evangélicos, católicos, agnósticos. Quem tiver interesse em defender a vida humana desde a concepção contra o aborto é bem-vindo no Movimento Brasil Sem Aborto. Né? Também eu faço parte do Movimento Brasil Sem Drogas, e a gente trabalha contra a legalização das drogas no Brasil. Então, a gente tem essa frente de trabalho e a gente acompanha as movimentações na Câmara dos Deputados, no Senado, no sentido de impedir que isso seja legalizado no Brasil. Então, é uma frente de trabalho. Também atuei em bastidores com a frente parlamentar da Vida e da Família, do Senado, que na época era o senador Magno Malta. Também auxiliei por lá um tempo. Que mais? Agora eu estou no Currículo é grupo, grande, irmã. eu estou no grupo de trabalho da hidroxicloroquina, né? Sou voluntária no grupo de trabalho de hidroxicloroquina do Ministério dos Direitos Humanos, né? Com a ministra Damares Alves, e ela, recentemente ela foi ao Piauí. Eu articulei essa vinda, aliás, a saída dela ao Piauí, para a gente poder adotar esse protocolo no Ministério da Saúde. E sou palestrante, defesa da vida, da família, contra o feminismo, né, pelo resgate da feminilidade bíblica, pela masculinidade bíblica, né, Amém. Precisamos, viu? Confesso que precisamos. e atuo em defesa da criança e da adolescente, né, sempre sendo intermediadora. O que eu recebo eu encaminho, e tem muito trabalho aí pela frente. Amém, irmã. A gente teve um avanço hoje, né? Eu andei olhando em algumas fontes fidedignas, né? Porque tem algumas aí que não são confiáveis, você sabe muito bem disso. E eu vi que teve um teste que teve um resultado bom, né, da vacina. Você chegou a acompanhar? Eu vi que teve, que foram poucos pacientes, mas que eles aplicaram essa vacina, e que eles reagiram com produção de anticorpos, que agora vão para a fase 2, que estavam testando primeiro a segurança, agora eles vão testar a eficácia, mas com um número maior de pessoas. Eu vi isso sim, e até por conta dessa notícia também teve um comportamento aí diferenciado na Bolsa de Valores por conta dessa notícia, eu vi. Amém. E eu gostei desse Covida. Me diz aí como que surgiu? Rapaz, é porque as coisas de Deus, elas são assim, né?
são diferentes, né? Deus chega e faz, né? Eu estava eu tava no aeroporto orando, esperando a aeronave pousar, né, com a ministra e com a equipe, e eu estava sozinha na pista, e o pessoal da FAB estava aguardando ali do lado, eu estava sozinha aqui aguardando, e eu orando por esse dia, orando por esse momento, e aí eu só sei que eu ali declarando, eu dizendo, Senhor, né, tem muita coisa para a gente fazer, dá para fazer, tem amarras aí espirituais e políticas. E eu orando por aquilo ali, eu disse, meu Deus, aí Deus falou, eu disse assim, nós vamos lá atrás desse protocolo. Aí Deus falou assim, protocolo Covid. Aí eu digo assim, oi, eu digo interessante, Senhor, tá aí, não vamos falar agora protocolo Covid, porque não tem um nome, né, o protocolo, desenvolvido aí pela doutora Marina e por outros médicos, né, um protocolo desenvolvido por várias cabeças, mas a doutora Marina, ela levou esse trunfo com razão e com louvor, porque ela lembrou da cidade dela, né? Ela aplicando lá no país onde ela mora, lá na Espanha, em Madrid, no hospital em que ela trabalha, ela lembrou de sua cidade e quis aplicar lá em Floriano. E aí, prontamente, os profissionais lá se interessaram e começaram a aplicar e ver os resultados. Então, quando essa notícia foi dada e eu vi que chegou, e eu vi que os médicos estavam tentando, um grupo de médicos, né, do Piauí, dentre eles doutor Sabas, doutor Luiz Ayrton, eles que são amigos de doutora Marina, o doutor Sabas foi professor da doutora Marina Bucar. E aí eles tentando se fazerem ser ouvidos pelo governo do estado, não tinha espaço, né, pelo tal do comitê de enfrentamento, e aí eu só sei que quando chegou a mim, eu encaminhei, né, para que o presidente tivesse ciência, a ministra, e aí eu disse, quando foi na segunda-feira, eu digo, meu Deus do céu, você tem que vir aqui, tem que ir ao Piauí para a gente conhecer isso em loco, conversar com os profissionais e fazer isso ser adotado imediatamente, né, pelo SUS, para que a gente não perca mais tempo, porque o protocolo inicial tinha sido feito de hidroxicloroquina somente para pacientes em casos moderados a graves. E aí chocou com aquela história de dizer, fica em casa, só aguarda os sintomas agravarem. Se a pessoa tiver falta de ar, moderada a considerável, é que é para procurar o hospital. Isso ficou na cabeça das pessoas, porque essa foi a primeira recomendação dada pelo ministro anterior, o outro primeiro, né? E aí ficou na cabeça das pessoas, só que o que a doutora Marina e os médicos viram, que na verdade é que os pacientes deveriam ser submetidos ainda em ambulatório, não era para ficar internado, não, era quando manifestassem os primeiros sintomas, né? Nas primeiras 48 horas de persistência dos sintomas é que a pessoa deveria ser submetida à medicação. Então, houve esse choque. Então, assim, é contraditório, né? E aí, a gente está tentando refazer, né, a informação. A maioria das pessoas, eu acredito que essa informação chegou, mas muita gente já padeceu por conta de uma informação passada de maneira errada, não sei, talvez porque não se debruçaram a estudar direito, eu só sei que esses médicos, eles separaram a doença em fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase, e isso foi fundamental para que vidas fossem salvas, então por isso também que eu tô nisso, porque tudo que for defesa da vida, também sou protetora de animais, eu socorro bicho, socorro gente. Eu falei com a minha esposa, ela falou, nossa, ela é igual eu amo animal. Aqui em casa a gente tem um Amo Yorkshire bicho. e a gente tem um gatinho aqui no Eu já, apartamento. eu já socorri filhote de jacaré, iguana, bicho preguiça, jumento. Já botei um filhote de jumento dentro do bagageiro do meu carro. Então, assim, eu tô para salvar as vidas, eu tô, né? Tô junto. A minha irmã, Então, o nosso tema de hoje, né? De política é e cristão, isso, né? exatamente. Eu tenho aqui umas perguntas para você, porque hoje eu estou aqui na posição, como os demais aqui, de aprendiz, né? Hum, Eu creio que a gente está passando por um momento onde de fato a igreja acordou, porque eu ouvi falar o tempo inteiro que a política era do diabo, né? Sendo que Deus instituiu a política, mas o homem a corrompeu. Mas nem só por isso, nós devemos, como cidadão e também como embaixadores do reino, devemos sim participar
trazendo o reino sobre a terra e aplicando os princípios para poder avançar, assim como você tem feito. Então, a primeira pergunta que eu tenho a fazer sobre a política e o cristão não se misturam, eu queria que você falasse sobre isso, para que a gente pudesse aqui iniciar nosso diálogo. Ó, na verdade, a minha resposta para te dar de maneira objetiva é não tenha como separar. Não tenha como separar o ser político do ser cristão, o ser cristão do ser político. Não tem como separar. Por quê? Porque quando você é cristão, você é as suas convicções. E você tem que ser as suas convicções. E a política é um instrumento de transformação. A política é um instrumento de mudanças na sociedade. E nós temos uma estrutura administrativa composta por diversos órgãos. Esses órgãos serão ocupados por pessoas, não é por anjo. Sim. Então, assim, Verdade. o que houve foi que houve uma confusão muito grande, essa história entre laicidade, separação entre interesses do Estado e da Igreja. Houve uma confusão nesse sentido de fazer com que o cristão não participasse da política. Então, para que fique claro, não tem como separar a política de cristão. O cristão e política, não se separa a política e a religião. Tem como se... Não tem como separar. Tem que ser separado. Não tem como separar. Você é as suas convicções. Então, o cristão, ele é cidadão do céu, para aqueles que acreditam e professam essa fé, e ele é cidadão da terra, ele tem CPF, ele tem um título de eleitor, cuja lei lhe traz implicações se ele não exercer aquela função. Se não for votar, não justificar, vai ter uma multa, vai ter que pagar uma multa. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o mal daqueles que não gostam de política é ser governado por aqueles que gostam. Então, quando você se exime desse papel, você primeiro está sendo ignorante. Por quê? A luz da tua casa é política, a tarifa que é aplicada para você pagar ou não na sua casa, ela é política. Quem decide por você não são os anjos do céu, são os políticos que decidem se a tarifa vai ser A, se vai ser B, se vai ser vermelha, se vai ser amarela. São os políticos que vão decidir, inclusive, se a tua liberdade de fé vai ser exercida de maneira integral, de maneira limitada, se você vai poder fazer o culto online ou não, se você vai poder, em tempos de pandemia, abrir a igreja para receber os irmãos para orar, ou só se você vai poder ter que pronunciar a palavra de Deus dentro de casa ou dentro do templo sozinho. Então, quando você observa, não tem como separar a cesta básica. Existem conselhos que regulam os preços sobre alimentos de cesta básica, daquilo que é básico, que é essencial você ter dentro de casa. Então, você vai praticar uma fé, vai para o templo, vai orar, vai repreender o diabo, vai dizer aleluia, glória a Deus, mas vai se agarrar com um político que defende a legalização do assassinato de bebezinhos indefesos por meio do aborto. Então, que tipo de cristão você é? Então, não tem como separar, você tem que ser cristão. E aí, aquela orientação que a gente sempre recebeu dentro das igrejas. Você tem que ser cristão dentro da igreja e fora da igreja. E fora da igreja, você tem que ser cidadão exemplar. O nosso caráter cristão moldado é que vai moldar a sociedade. A política é apenas uma ferramenta. A estrutura de maior poder de transformação da sociedade chama-se família. E ela tem que ser restaurada, resgatada. E cabe a nós da igreja trabalharmos isso. A estrutura da família. E temos que trabalhar a estrutura política. Aqueles que são da linha de frente, aqueles que são pastoreiam. Aqueles que se identificam, que têm um chamado para fazerem política partidária, que são aqueles que vão fazer projetos de lei, estabelecer resoluções, medidas legislativas que se habilitem. Aqueles que vão ficar fazendo enfrentamento da defesa da criança. Tem que praticar política onde? No conselho tutelar. É política de proteção da infância. O problema foi que foi demonizado também o conceito de política.
Então, política é dialética, política é conversa, política é convencimento. E não tem como separar. Então, você está vendo aqui hoje, nós estamos. Esse melhor período agora de pandemia é o melhor cenário para a gente ver o que é política. Nós estamos sendo obrigados a ficarmos dentro de casa, por convencimento ou por uma medida de decreto sanitário, para que as pessoas evitem aglomerações e para que a doença não se propague rapidamente. E essas medidas, e esse período, ela trouxe medidas necessárias por um lado, desnecessárias, injustas, arbitrárias e tiranas por outro. Verdade. Então, isso fica muito claro agora. E os cristãos que foram ridicularizados por muito tempo. Olha só, teve um período na história, em Roma, que os cristãos eram colocados para servirem aos leões, quando eles não se curvavam para as medidas governamentais estabelecidas. Então, desde todo o tempo, porque Jesus incomodou tanto quando chegou, ele disse, eu sou rei, e eu vou estabelecer o meu reino. Herodes ficou louco quando ouviu falar do bebê que nasceu, porque esse bebê viria a ser um rei. Então, o poder daquela época já foi confrontado com essa informação política de que viria um rei a governar. Então, não tem como separar, não tem como separar. Jesus mostrou desde quando ele vinha nascer, Deus mostrou desde quando Jesus viria à Terra, que não tinha como separar a política de fé cristã, não tem como separar. E depois do menino Jesus ter nascido, queriam matar e mandaram matar os bebês até 2 anos, porque o objetivo era alcançar Jesus. Medida política, assassina, que continua sendo feita hoje, disfarçada de projeto de lei, quando quer legalizar o aborto. Então, não tem como separar, pastor. E quando o cristão se exime, ele fica no efeito manada, colaborando para a maldade. Porque realmente o silêncio dos bons favorecem o barulho dos maus. Então, Martin Luther King. Então, nós não podemos aceitar. Cada um tem que encontrar qual é o seu papel, qual é a sua posição, que nem no exército, onde você tem que estar, qual é a melhor posição que você deve estar. Então, por isso que eu digo sempre, tem tanta coisa para fazer, para quem é defensor de criança, para quem cuida do culto das crianças na igreja, tenta avançar um pouquinho mais, vai estudar a legislação do teu país. Então, como é que você quer ser cidadão? E você não conhece nem a Constituição do seu país, não conhece as leis da sua cidade, nunca parou para saber o que é que o vereador, que foi pedir o voto lá na tua casa, legisla sobre a tua vida, nunca foi saber fiscalizar o que o prefeito está fazendo, porque, por exemplo, eu participei de uma ação que a gente estava atrás dos decretos que estavam impondo ensino de ideologia de gênero. Então, quantas pessoas, quantos pastores, meu Deus do céu, recebendo instrumentos de Satanás no altar, pedindo oração, falsos, mentirosos, enganadores, querendo usar os cristãos, os crentes que eles criticam a vida inteira, mas cinicamente vão para as igrejas, inclusive este ano, que é ano eleitoral, se não for adiado, se não forem adiadas as eleições, este mesmo rito vai passar. Esse mesmo procedimento. Verdade. Os mesmos canalhas que defendem o aborto, defendem ideologia de gênero, defendem legalização de drogas. Os mesmos canalhas que estão agora querendo que a igreja fique trancada, que não querem que o pastor pregue, que estão aí botando o guarda municipal para fechar a porta de igreja porque o pastor está lá dentro com os irmãos organizando um culto online. Esses mesmos canalhas ditadores são os mesmos que vão procurar os pastores para pedir o voto dos irmãozinhos. E tem um monte de pastor pilantra, porque me desculpa, porque tem, tá? Tem pastor pilantra. Pilantra que estaria preso. Vende, né? Entendeu? Tem pilantra porque é corrupto. Pilantra porque comete outros tipos de crime. Porque tem a corrupção moral e tem a corrupção de crime. Certo? Então, tem um monte de pastor que vende os irmãos, pastor. Entendeu? Pega a porteira, vende a placa da igreja, ele faz acordo financeiro
com o político. São as cadeiras do templo, é o teto, é o asfalto na rua, é o emprego dos parentes, e aí entrega a igreja como se fosse gado, não é nem ovelha, é como se fosse gado. E aos pastores que fazem isso, um alerta. As ovelhas não são de vocês, as ovelhas são do Senhor. E o Senhor sempre falou que tem zelo por cada uma das suas ovelhas. Então, os cristãos precisam entender que esta é a nossa vida aqui na terra. E o Senhor nos chamou para a gente trazer o reino de Cristo sobre a terra. Vishal Mangalwadi, que é um filósofo evangelista de nações que eu amo e tive a honra de ter 3 encontros com ele, 3 oportunidades com ele aqui em Brasília. Vishal Mangalwadi, ele fala assim: como que vocês acham que Deus quer estabelecer o reino de Cristo na Terra? É por anjos? Como é que vai ser? Então, assim, Deus fez a Terra para quê? Para o crente estar toda hora dizendo, quero morrer e ir para o céu? Não, vai ter o tempo de ir para o céu. Vai ter o tempo da gente ir para lá. Chegar o tempo de usufruir da glória de Deus. Mas enquanto isso, nós estamos aqui na terra, minha gente. Oxe, nós estamos aqui por quê? Então é aqui que nós temos que trabalhar para trazer o reino de justiça, de verdade sobre a terra. E isso só pode ser feito pelos seus, por aqueles que são do Senhor. E eles vão estar onde? Na política. Amém, irmã. Que bênção. O profeta Amós, né? Ele se pronunciou contra a política da época, né? Quando os sacerdotes e os reis estavam se corrompendo, né? Ele se levantou naquele período contra, né? Essa corrupção que estava se instalando ali no meio do povo de Deus, né? E Jesus, ele não anulou a cidadania terrena quando ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, cumpra o seu papel como cidadão celestial, porém, cumpra também o seu papel social, né? Só que por muitos anos, a igreja ela demonizou a política e a gente pagou um preço muito alto pela nossa omissão, né? Glória a Deus, hoje Deus tem preparado pessoas, tem levantado pessoas assim como você, né? Que tem sido aguerrida, que está aí à frente, que tem inspirado pessoas, né? Pelo Brasil inteiro. E eu creio que a nossa função agora, doutora, é a gente também preparar as pessoas, né? Porque como a gente fala de uma tratativa, a gente fala que está caminhando ruim, mas sendo que a gente não tem preparado pessoas também, né? É também uma omissão não preparar. Hoje eu tenho aqui um jovem que tem caminhado comigo, e eu tenho mentoreado ele, e ele vai sair agora pré-candidato a vereador, um jovem de 23 anos, né, uma bênção, vocacionado, né, ele acabou de terminar agora a faculdade de História, trabalhou de motoboy para pagar a faculdade, e é um cara que tem um amor muito grande pela questão da justiça. Então, assim, Deus me permitiu, né, ter ele ao meu lado, e ele vai sair agora pré-candidato. As pessoas que estão assistindo aí vai saber logo mais, eu falo quem que é. Que bom. Mas assim, então o nosso dever é esse, né? Eu não tenho a vocação, mas eu tenho o Espírito de Deus e eu posso influenciar, eu posso mentorear, né, de acordo com o princípio bíblico, com a palavra de Deus, né, que rege a nossa vida. E eu queria também fazer uma outra pergunta aqui, irmã. Sobre como você iniciou. Eu creio que você, contando um breve testemunho do seu início, você disse, né, aquela questão do seu pai e tal, mas eu queria que você colocasse assim, como que foi o seu primeiro contato com as pessoas, porque eu também já tive contato, eu trabalhei uma vez para um deputado e desde 2014 eu venho me envolvendo, mas como um colaborador, como um cristão, né? O presidente da Câmara aqui da cidade, além de meu amigo, é meu padrinho de casamento, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito boa, minha esposa trabalha com ele lá na Câmara. Então, assim, eu me apaixonei, sabe, por isso. E eu tenho acompanhado, tenho estado perto, mas eu tenho estado perto como um instrumento de Deus. E eu queria que você dissesse para nós qual foi o seu primeiro contato, como que começou a sua guinada na política. Olha,
é um marco, é um momento para mim diferenciado e muito forte hoje. Porque hoje faz 15 anos que eu enterrei meu papai. Então, começou com a morte dele, né? Começou com a morte dele. Mas de maneira ativa. Mas antes da morte dele, eu já era muito incomodada com tudo que acontecia com os outros, assim. Então, eu me incomodava com o rio sujo, eu me incomodava com os animais abandonados, eu me incomodava com buraco na pista, eu me incomodava com o motorista de ônibus que não parava para as pessoas que tinham pedido a parada, e eu sempre fazia assim, denúncia, ligava, reclamava. Então, esse sempre foi o meu jeito de ser, meu perfil. Só que quando eu perdi o meu pai, aí foi aí que eu comecei de modo ativo. Eu sempre tive um senso de justiça muito grande. Só que aí mataram o meu paizinho, né? Então, todos os dias matam pessoas, pessoas morrem. Mas aí foi o meu pai. E mataram o meu pai, uma gravíssima violação de direitos humanos. Meu pai foi morto por negligência médica, deixaram ele numa maca sem socorro praticamente, só fizeram exames e deixaram ele lá morrer, à míngua. E aí eu decidi investigar o caso do meu pai, e eu disse que eu ia me tornar advogada para processar e punir os assassinos do meu pai. Como eu sabia que a justiça no Brasil era muito lenta, eu sabia que ia dar tempo de eu me formar e conseguir continuar o caso, né? E aí eu só sei que eu estudei, denunciei, e esse caso começou e eu comecei a fazer o curso de Direito. E aí depois que esse caso terminou, não. Quando passaram 5 anos da graduação, veio a primeira sentença no processo do meu pai. E aí eu já tinha acabado de me tornar advogada e eu passei a assumir o caso. E aí aquilo ali já mexia no meu coração, porque eu disse, Deus, eu não quero chegar só depois da morte. Eu não quero chegar para estar encontrando um paciente morto. Eu quero tentar chegar antes. Eu quero tentar impedir que o paciente morra. E aí eu vi que algumas mortes elas eram provocadas por médicos e outras mortes provocadas por gestores, pelo governador, pelo secretário, pelo prefeito, quando eles não dão as condições, as estruturas, os materiais, os equipamentos, aquilo que é necessário para que o profissional faça. Então, isso aí ficou muito claro para mim que existem duas situações, né? Aqui, geralmente, os profissionais, maus profissionais, eles querem jogar a culpa aqui, no estado de sua incompetência, ou de sua preguiça, ou de seu desleixo, tá? Ou de sua maldade. Ressaltando aqui, sempre, toda vez, aqueles bons profissionais competentes que são, em sua maioria, eu não estou me referindo a eles, eu estou me referindo aos maus profissionais. Então, aí eu comecei. Quando eu entrei, comecei a ver casos e aquilo ali começou a me mexer comigo. E eu entrei, ajudei a criar uma comissão na OAB, e aí não tinha essa comissão ainda, que é de defesa de direito da saúde, e aí eu via que sempre tinha gente defendendo médico, quando tinha greve, sempre tinha gente defendendo a categoria profissional, mas não tinha ninguém falando pelos pacientes, pelas pessoas. E aí eu disse, Deus, eu vou entrar aqui. E aí eu sou vítima com o meu pai, então não tem como separar isso de mim. E aí foi aí que começou. Eu comecei a visitar os hospitais, comecei a ir ver enquanto OAB. Aí eu comecei a fazer ofício para prefeito, para governador. Inclusive, é o mesmo prefeito hoje da cidade e o mesmo governador hoje da cidade. E aí eu comecei a mexer, e aquilo ali começou a ser algo assim maior do que eu. Quando eu vi, eu disse assim, meu Deus, não dá para ficar só aqui. Eu preciso ir mais para frente. Aí eu disse, meu Deus, como? E quando eu vi, eu digo, meu Deus, só tem um jeito. Por quê? Porque eu quero fazer um hospital, porque eu quero que tenha um atendimento, um protocolo de atendimento a paciente politraumatizado. E aí eu só sei que os meus sonhos, as minhas vontades vindo, eu digo, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como fazer, não tenho dinheiro, não sou rica. Como é que eu vou fazer? Então, o instrumento para poder fazer isso acontecer é política. E eu bloqueei o meu coração. Eu digo, não, mas eu sou honesta, eu sou correta. Aí eu disse, Senhor, se der para ser político, honesto, correto, eu tô aqui. Agora, primeiro, trabalhe isso em mim, porque eu não tô muito à vontade com esse negócio, não. E aí eu comecei a receber um bocado de palavra, todo estado que eu ia,
tinha uma pessoa que não me conhecia que trazia uma palavra, e eu orando, jejuando, pedindo confirmação a Deus, pedindo confirmação a Deus. E aí eu só sei, meu irmão, que as coisas foram falando por si. Até que eu disse, Senhor, eu não vou mais resistir. Não vou mais resistir ao Senhor, né? Vou fazer. Eu já entendi qual é o meu chamado. Não é fácil. Nossa! Eu costumo dizer, meu irmão, a vida é melhor fora disso aqui, entendeu? Então, assim, não se meta na linha de frente. Se você, meu irmão, quer só se dar bem, cai fora. Porque você vai ser um cara que vai atrapalhar a vida das pessoas. Entendeu? Porque essa vida aqui é muito desgastante, você não tem tempo para nada. Tudo que você faz é mal feito, não é insuficiente. Se você fez bem, você não fez mais que sua obrigação. Quando você erra, porque você é incompetente. Então, assim, é muito complicado. E olha que eu não tenho mandato. Mas eu já sou incompreendida. Pessoas que me cobram porque eu não consigo retornar uma mensagem celular, porque eu não consigo dar conta das mensagens. Então, assim, eu realmente estou me sacrificando e esse é o real sentido daquilo que é chamado. Então, já chorei muito. Amém. Então, é pesado, é difícil. É difícil. Já recebi ameaças de morte, várias, lá para trás, mais recentes. E eu vi. Eu não me tremo nem temo com isso, minha vida é do Senhor. E foi assim que eu cheguei na política, tá bom? Em resumo, foi dessa forma que eu cheguei. Foi a dor do meu pai que me levou ao amor, para tentar ajudar as outras pessoas. Amém. Minhas condolências, viu, irmã? Que hoje faz 15 anos, né? Sim, hoje faz 15 anos. Mas vejo que você tem sido um baluarte aí em prol desses desfavorecidos, né? Para a glória de Deus. Amém, né? Glória a Deus. Eu queria também... Deixa eu ver aqui uma outra pergunta bem legal que eu separei aqui. A gente falou um pouco aqui sobre que nós precisamos discipular, né? Pessoas, preparar pessoas. E como você tem uma grande influência, você caminha com várias pessoas, eu queria que você desse uma dica aí para os líderes que estão aqui nos assistindo, né? Para as igrejas, para iniciar aí esse discipulado, para os vocacionados, né? Sim. Eu acho muito importante isso, porque nós estamos aqui, né, falando para o público igreja, né, que foi o que você me pediu, né? Então, assim, nós temos que identificar bem quem tem esse chamado, quem tem esse perfil. Nós temos que ter essas escolas. Não precisa ser uma escola formalizada, né? No sentido de, uma sala da igreja. Mas aí precisa chamar as pessoas corretas. Dá para fazer até isso online. Eu aqui destaco o bispo J.B. Carvalho, que é o bispo que me mentoreia, da Comunidade das Nações. Ele tem uma escola de política cristã, chamada Teopolis. Então, ele teve com o Davi Lago ontem, né? Eu vi. Eu não vi, não tive tempo de ver ontem. Sim, mas então, pode concluir aí o raciocínio. Desde o bispo J.B. Carvalho, amo demais, a bispa disse. Então, ele tem uma escola de política cristã, Teopolis. E ele chamou, cara, os melhores do mundo para discipular cristão na política. Para mentorear, para orientar. E aí a gente precisa ter. Então, é isso que eu proponho, que os pastores entendam que nós temos soldados para essa função, para essa missão. Até para que a gente não permita que a igreja seja utilizada por oportunistas que vão usar sou cristão no perfil lá do Instagram, no Facebook. O cara não tem nada de cristão, não tem vida com nada, de compromisso nenhum com Deus. Aí o cara vai dizer assim, hashtag sou pró-vida, porque é um clichê dizer hoje que é pró-vida, que é a favor da vida e é contra a legalização do aborto. Mas o cara não tem ação, o cara não tem trabalho, não tem nada, é só uma narrativa, é apenas um discurso. Então, até para a igreja não ser utilizada por oportunistas. A igreja evangélica é extremamente importante nesse processo no Brasil e nós tivemos grandes colaborações em todos esses últimos governos que foram eleitos. O PT foi entronizado no Brasil por meio da igreja evangélica. E a igreja evangélica destronou, com outros milhões de brasileiros, o petismo, o esquerdismo.
o trono de Satanás, porque aqui eu falo assim sem nenhum temor. O PT é apenas uma sigla partidária, poderia ser uma outra sigla, poderia ser o PSDB. O que eu quero dizer é o seguinte, é a mentalidade, o programa e o alinhamento político de quem vai estar lá. Então, esquerda e cristianismo é água e óleo. Você bota junto, você mexe, mas não junta, não vira uma substância só. Então, o cristão precisa entender, por isso que é importante discipular, a gente explicar o que é direita, o que é esquerda, qual é o enquadramento político. Um cristão pode ser de esquerda? O que é ser de esquerda? Como identificar um pensamento de esquerda? Politicamente dá para eu ser isentão, nem ser de direita, nem ser de esquerda? Então, isso tem que ser ensinado, ser trabalhado, até para não ser só clichê e até para a gente treinar os que não são da linha de frente, mas são os eleitores, que é a maioria, que são esses aí que os oportunistas vão bater lá na porta da casa e vão pedir o voto precioso, mas ele vai só usar o cristão, vai pedir a bênção do pastor, vai lá bonitinho, baixar a cabeça, se curvar, botar a Bíblia até debaixo do braço. Mas ele tem compromisso zero com o cristianismo, compromisso zero. Então, a gente precisa discipular essas pessoas. Eu me coloco aqui, aproveito que me coloco à disposição, tá? Da igreja, naquilo que precisar de mim. Eu destaco também o pastor Anderson Silva, de Brasília. Demais. Amo demais o pastor Anderson Silva. Beijo, pastor Anderson. Fiz uma live com os pastores dele lá. Pois é, ele também, ele tem a escola Governe. Ele também tem a escola Governe. Inclusive, era para eu ter estado com eles em Goiânia esse ano, mas aí veio a história lá da pandemia e tal, não deu para eu ir. Mas são as duas igrejas no Brasil que eu conheço, que eles entenderam e eles têm um modelo para orientar, né? Então, assim, temos que orientar, tem leituras do Vichal, o cristão precisa entender sobre cosmovisão cristã, o que você vai ser como cristão no templo e o que você vai ser como cristão fora. E outra, sobretudo, a principal chave é a moralidade. Nós precisamos fazer a limpeza moral na igreja. Então, tem um monte de fulaninho que está na igreja, mas um bando de cão, que não vê a hora de ter uma função de relevância e poder para fazer que a gente tem que orientar e pedir, meu irmão, já que nós estamos lidando com coisas espirituais, sabedoria ao Senhor. Sabedoria porque a luz revela. A luz revela, não adianta vir maquiado, como se diz, arrumado, como o crentão político de Deus, né? A gente consegue identificar. Então, precisamos sim. Então, meu apoio aos pastores e o meu despertamento aos líderes do Brasil para que a gente faça esse trabalho de verificar quem que a gente tem de verdade que tem esse chamado, que tem esse perfil, que entenda o que é a política, que entenda que nem todo acordo é imoral, nem todo acordo ele é ilícito. Então, é preciso que a gente entenda que a gente tem que ser cristão na igreja e fora, e que isso implica em ser cidadão do céu e implica em ser cidadão da terra, preparando aqueles que serão os eleitores preciosos buscados pelos políticos inescrupulosos e aqueles irmãos que são os que vão estar na trincheira, que vão se colocar à disposição para dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui para ser um combatente aqui lá naquela área. E destacar também, pastor, se você me permite, as outras áreas. Então, meu Deus, como a gente precisa dos juízes? Cadê os crentes do direito? Como a gente precisa dos advogados? Gente, pelo amor de Deus, a OAB é vermelha. A OAB é vermelha. Nós precisamos colocar a OAB na posição que ela deveria estar, ok? Falo isso sem nenhum medo também. É assim, a OAB, a gente vê claras movimentações, eventos a favor da legalização do aborto, da legalização de drogas,
Que mais? Você vê sempre a OAB entrar para falar em defesa dos direitos dos presidiários, não dizendo que os presidiários não têm que ter os seus direitos respeitados, mas pouquíssimo você vê a OAB defender os cidadãos. Eu, por exemplo, não vi a OAB se manifestar contra todos aqueles absurdos que aconteceram quando os cidadãos estavam caminhando na rua. Aquela moça, uma das cenas que mais me chocou, aquela moça fazendo caminhada na praia, de biquíni, de máscara, com som, e a polícia chegou e prendeu a menina e levou e conduziu. Aquilo ali é absurdo, absurdo. Você não viu mesmo manifestação nenhuma da OAB repudiando gravíssima violação de direitos fundamentais. No meu estado, teve o Marcos, que foi no comércio dele, abriu a porta e chegaram lá os fiscais e a polícia militar e deu uma gravata no rapaz, e o rapaz ficou sem ar, e o rapaz ficou se batendo no chão algemado, não levaram para o hospital, não prestaram socorro a ele. Então, assim, cadê a OAB assiste calada a gravíssimas violações de direitos fundamentais? Isso é inadmissível. Agora mesmo, na minha cidade, o prefeito Firmino Filho estabeleceu um decreto para determinar o que é que o cidadão de Teresina vai adquirir ou não no supermercado. Ele disse que só pode adquirir gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais de higiene. Ponto. Não pode comprar matéria e vestuário, não pode comprar tomada, não pode comprar calcinha, não pode comprar sutiã, não pode comprar chinelo, não pode comprar uma lâmpada se precisar, não pode comprar vela. Misericórdia. Vamos falar assim, da cerveja, eu não bebo. Tem gente que bebe vinho, cerveja. O prefeito proibiu a venda. Ele não tem direito, e aqui eu estou falando como advogado no campo do direito constitucional, o prefeito não tem o direito de se meter na liberdade individual, ainda em pandemia, e decidir o que é que você vai comprar ou não como essencial para sua casa, querido. Então, nós estamos vendo um monte de absurdos sendo praticados a desculpa de proteger as pessoas contra o coronavírus. Faça-me o favor. Então, assim, é um silêncio terrível da OAB. Nós precisamos dos advogados cristãos para a gente poder mudar a OAB. A gente precisa termos um grupo de advogados conservadores em todos os estados, advogados cristãos, juntos. Eu estou tentando há tempos montar esse grupo no Piauí, não consigo. Então, assim, pelo amor de Deus, aí em Minas, gente, por favor, advogados de Minas, vamos nos unir, advogados cristãos, precisamos, gente, a hora é agora, tá? Nós precisamos agir, sim, somos obedientes, tem a legalidade, mas contra atos ilegais, a gente tem que se insurgir, e tem que se insurgir da forma correta. Então, nós precisamos proteger a igreja, nós precisamos proteger as pessoas, as suas liberdades fundamentais. Eu tenho um pastor que me procurou do interior do Piauí, dizendo, doutora Rubanita, eu estou vendo a hora de eu ser preso, porque aqui a guarda municipal já veio na minha casa 2 vezes, querer bater aqui para saber se está tendo culto, se não está, quem é que eu estou botando dentro da minha casa que eu não estou. Então, isso é um absurdo, absurdo. Por isso que eu digo, pandemia está sendo bom, sabe para quê? Primeiro, para a gente ver os ditadores que estavam aí disfarçados de democratas, defensores da democracia, a boca fala democracia. Todos estão se revelando aí os ditadores, em vários estados, em várias cidades. E a gente está tendo a oportunidade, graças a Deus, de termos a igreja orando, a igreja clamando, porque a igreja tem que fazer mais do que nunca o seu papel agora mesmo, de joelho no chão em oração, precisa sim, jejuar. Verdade. E também nós temos a oportunidade de termos as melhores ideias. O bispo J.B. Carvalho, ele diz assim, já disse Rubenita, eu creio, e o pastor Cote, eu creio que as melhores ideias vão vir agora. Que Deus está oportunizando essa sacudida no mundo, e a gente vai ter uma ciência melhor, a gente vai ter uma medicina melhor, a gente vai ter cidadãos melhores, então a gente vai ter uma igreja melhor. Então, Deus está sacudindo. Meu irmão, o que for podre vai cair, entendeu? Inclusive dentro da igreja. Glória. E amém para isso. Amém, entendeu? Porque tem muita gente padecendo e nós temos que cada vez mais nos manter juntos, unidos, no mesmo propósito, porque o tempo do Senhor está aí e nós estamos aqui. Temos que ser
agentes dos céus e da terra. Amém, amém, irmã. Que live produtiva. E a senhora vem como pré-candidata agora ou não? Sim, sim, eu virei pré-candidata, sim, a vereadora. Tem muita gente pedindo que eu seja pré-candidata a prefeito em Teresina, agradeço o apoio, mas até o momento, sim, é pré-candidata a vereadora. É essa a construção que está sendo Amém. feita, né? Porque existem várias questões, questões partidárias, limitações várias, que muitas vezes não nos permitem fazer certas escolhas, né? Então, é preciso fazer uma escolha com sabedoria e é preciso também entender que nem tudo depende só de mim. Então, Amém. eu estou pré-candidata a vereadora em Teresina, sim. Amém. Pessoal de Teresina, Piauí, elege essa mulher de Deus aí em nome de Jesus. Ela vai começar como vereadora e, assim permitindo o Senhor, será prefeita e daí não tem fronteira. Eita Deus! Eu digo amém para o senhor quiser me levar, me fazer isso, tá? Eu tenho um compromisso com o Senhor, Amém. pastor Felipe. Eu Amém. tenho dito para ele que eu estou na política e vou ficar nela até o dia que o Senhor quiser. Amém. No dia que o Senhor disser para mim assim, minha filha, seu tempo aqui está encerrado, você vai agora fazer outra coisa para mim. Eu vou fazer, porque eu estou servindo ao Amém. Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero te agradecer. Acho que a gente tem alguns Tem quantos minutinhos. minutinhos? Acho que 5. 5, deixa eu só te falar uma coisinha mais. Aproveitar para Sim. dizer que hoje é Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. A gente teve dados muito terríveis, tá? Pelo Disque 100. A ministra Damares Alves, ela até gravou um vídeo falando sobre isso. Então, os dados são terríveis. A maior parte Imagem. das denúncias feitas, de 159 mil denúncias registradas no Disque 100, 86.800 são só de violações de direitos de crianças e adolescentes. E essas violações, elas consistem em violações morais, violações físicas, né? Bater, agredir mesmo, torturar, e violações sexuais ou a negligência, que é também uma modalidade de violação de criança e adolescente. Então, ressaltar aqui, gente, por favor, que é um pedido que tem sido feito pela ministra. Até no dia da campanha que eu estava lá na solenidade, no Palácio Planalto, na última sexta-feira. Esse período de isolamento social, que as pessoas estão presas. Gente, a vítima está presa com o agressor, porque 73% das agressões, elas acontecem dentro dos lares, dentro de casa. Verdade. Então, eu falo isso, eu me arrepio inteira. Então, por favor, seja um fiscal, seja vigilante, seja cuidadoso. Um abraço para você, Wagner, para o pessoal de Mauá, em São Paulo. Um abraço para o pessoal de Timon, um abraço para o pessoal de Teresina, minha cidade querida. Cidade querida do coração, porque eu não sou de Teresina, eu sou de Oeiras. Um abraço para minha cidade natal, Oeiras. Então, 73% acontece dentro de casa, 40% dos agressores são pai e padrasto, tá? Sendo que 87% dos agressores são homens e o restante são mulheres. Mulheres também praticando abusos sexuais, tá? De crianças e adolescentes, não só homem. Inclusive, hoje, o pastor Felipe, uma notícia de um pastor no Piauí que foi preso, tá? Por abuso sexual infantil, uma cidade do interior. Então, assim, por favor, observem bem, protejam as crianças, tá? Colaborem, cuidado, né? Não é para ficar sendo xereta, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente precisa entender que a gente pode intervir percebendo certas coisas que a gente ouve, que a gente percebe, tá bom? A gente precisa proteger as crianças que são as mais vulneráveis nisso tudo, né? Infelizmente, o abuso sexual infantil está ocorrendo muito, e nesse período de isolamento é o que nos deixa mais angustiados, que eles estão presos com o agressor dentro de casa. Então, por favor, pai que é correto, você mãe que é correta, por favor, observa bem, você irmão, você irmã, e a igreja tem um papel muito importante com isso, com psicólogos, na hora de ouvir essas crianças, na hora de conversar com essas crianças, porque elas mostram um comportamento estranho, as crianças evidenciam quando elas estão sendo abusadas, gente, por favor, nós precisamos ajudar, tá bom? E obrigada pelo convite,
pastor Felipe. Um beijo a todos Amém. vocês que estão aqui, tá? Contem comigo. Quem tiver denúncia para fazer aí, pessoal, do Piauí, de decreto, de compra aí que vocês estão vendo aí estranha nessas licitações aí, manda para mim no meu direct, tá bom? Em questão aí, quem tiver dúvida a respeito do protocolo, né? A doutora disponibilizou, o protocolo é público, eu envio o material, tá bom? Estamos juntos em todo o Brasil, tem muita gente me procurando, muitos profissionais, e fora do Brasil, estamos à disposição, salvar vidas é a nossa missão. Amém, minha irmã. Eu agradeço do fundo do meu coração. É uma frase que um amigo meu me disse, que aqueles que caminham no mesmo propósito e no mesmo sentido se encontram, né? Então, creio que o Senhor nos proporcionou esse dia para que, de fato, a gente pudesse aqui transmitir para os irmãos, para que a gente possa, de fato, sermos um atuante, trazendo o reino de Deus e operando em justiça, para a glória de Deus. Tá Amém. bom? A camisa Amém. laranja aí representa muito bem o que você falou sobre o Maio Laranja, né? Que é a É, respeito sim. das crianças e tal, que a gente venha, assim, de fato, se atinar para essas questões e que a gente possa, de fato, fazer justiça. Porque a Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, né? Então, eu queria que a irmã E, orasse, e né? que verdade e justiça são as bases do trono de Deus, né? Tá escrito Verdade. isso. Você quer que eu ore? Amém. Sim, para a gente Vamos lá. encerrar aqui. Tem quanto tempo? Amém. 2 minutos? 1 minuto? Deve ter 1 minuto. Eita, deixa eu correr. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento, te agradecer Sim, meu por Deus. esta Obrigado. conexão, te agradecer por esta amizade, por esta união de Sim, meu Pai. propósitos, te pedir a bênção do Sim, Senhor sobre as Deus. nossas vidas, sobre a vida da igreja Sim, Pai. brasileira, sobre a vida dos que assistem essa live, daqueles que vão Sim, meu assistir, Deus. daqueles que vão ouvir. Abençoa, Senhor, nosso Sim, país, meu em Pai. nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor faça cessar, Senhor Deus, esse espírito de morte Sim, com esta doença, que o Senhor desperte sim, a meu igreja Deus. naquilo que você ser desperta, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê a tua proteção, que o Senhor nos livre de todo o Sim, mal, meu Pai. Senhor, que o Senhor nos guarde, guarde a nossa casa, a nossa família, e que o Senhor nos faça entender e aprender, acima de tudo, com tudo aquilo que nós estamos vivendo, todas as limitações, nos dê ainda, Senhor, um coração disposto a aprender, a compreender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda, aquilo que o Senhor está falando para a igreja, para cada um de nós. Abençoa cada uma dessas famílias. Nós te pedimos em Sim, nome de meu Jesus que o Pai. Senhor nos fortaleça em Ti, que o Senhor não nos deixe enfraquecer, que Sim, meu nós Deus. possamos seguir firmes e que nada, 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 nada venha nos parar, Senhor. Que nada pode deter Em a nome de ação do Jesus, Pai. povo de Deus, dirigida pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor Deus. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus, irmã. Foi um prazer imenso. Se o Instagram liberasse, daria pra gente ficar aqui dialogando sobre esse assunto mais tempo, né? É verdade. Mas, mas muito obrigado. Desejo na Olha, sua minha carreira tia, um política. beijo para minha tia. Deus abençoe, gente. Olha o doutor Lucas aqui também. Beijo pro pessoal do DPL, pessoal do Maranhão, pessoal da Igreja Batista da Lagoinha. Amém. Um beijo, amo vocês. Tamo juntos. Muito obrigado e que o Senhor possa cada vez mais te levar a patamares altos e que você continue inspirando pessoas pelo Brasil afora. Amém? Amém. Glória a Deus. Conte comigo sempre, viu? Que a gente quiser agendar Amém. para um outro assunto, a gente faz também. Tá? Sim, vamos fazer assim, vamos nos falando, tá? Tá bom. Beijo. Deus abençoe. Um beijo no coração, um Manda abraço. beijo para sua esposa também. Tchau. Tchau, tchau.